Olá, olá, olá! E o vídeo de hoje nós vamos falar sobre o quê? Sobre uma dúvida de uma seguidora, a Saula. Ela nos fez uma pergunta que ensejou esse vídeo aqui. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a avaliação do funcionário durante o período de experiência. Que indicadores avaliar? E mais, ela jogou mais uma pimentinha. Natasha, Jéssica, me fala uma coisa. E quando o funcionário está indo bem, ele está se identificando com o branding da empresa, está dando tudo certo, porém, alguns indicadores como a produtividade, por exemplo, lá embaixo, o que nós fazemos? Que maneira nós podemos fazer com isso? Será que eu aprovo? Ele vai ser oneroso para a empresa? Será que eu não aprovo? O que eu faço? Então vamos lá. Como nós fazemos aqui? Nós, utilizando essa experiência, todos esses anos todos de experiência aqui, nós estamos criando essa ferramenta. Então, nós entendemos que uma coisa muito importante de avaliar é a situação, se ele está se encaixando com o branding da empresa. Isso é muito importante de avaliar, mas é um indicador o quê? Qualitativo, certo? E às vezes os indicadores qualitativos são um pouco mais difíceis de serem avaliados, mas é bem importante. Então você vai colocar em pauta quais são os indicadores que são importantes para que você avalie. Nós colocamos aqui 4 indicadores bem importantes, que é produtividade, qualidade, sinergia e compromisso. E o que é isso? A produtividade, quanto ele é capaz de fazer isso, é um número, é fácil de avaliar, né? Depois a qualidade, se durante esse processo ele cometeu muitos erros, quais são os erros cometidos, como ele reage quando nós fazemos a ação corretiva, todo o processo de qualidade que vai fazer a ação corretiva e o tratamento do erro para que o erro não se repita, como ele reage a isso. Esses itens são super importantes para que você possa avaliar naqueles primeiros 30 dias. E aí, na parte qualitativa, tem algo muito importante. Tem algo que é uma preciosidade e vai se casar ou não com o seu branding. Aqui, nós utilizamos esta ferramenta para auxiliar até nós usamos ela dentro da nossa proposta única de valor. Dentro da nossa proposta de melhoria para a sociedade, entra esse item. Por quê? Porque temos a certeza absoluta que os colaboradores que vão cair aqui na nossa rede, que vão procurar aqui trabalhar conosco, eles ainda estão no começo das suas carreiras, são muito jovens e não sabem o que desejam para a vida deles. Então, nós entendemos como uma responsabilidade do nosso processo oferecer a ele uma demanda que faça com que ele leve ele um pouquinho mais de autoconhecimento, um pouquinho mais de conhecimento sobre o que ele deseja, como ele vê o mundo, coisas que muitas vezes ele nunca parou para pensar. Ele só vai seguindo a vida, só vai seguindo o fluxo da vida. Porém, quando ele chega aqui e se depara com o teste do perfil comportamental, por exemplo, que nós já utilizamos lá no processo seletivo. E aqui nós somos em 3 coachings e nós fazemos a devolutiva certinha do perfil comportamental, completa. E essa devolutiva vai beneficiar este candidato, esta pessoa, para que ele se entenda melhor, para que ele entenda quais são as suas preferências cerebrais, os seus desejos, o foco para onde ele trabalha melhor. E isso pode auxiliá-lo, caso ele não se encaixe aqui no branding da empresa, a encontrar um caminho. Nós vamos conversar claramente dentro de quais são as preferências cerebrais dele, o que a empresa, o que a farmácia tem para oferecer, e nós vamos ver se haverá um casamento de desejos e interesses, e se não houver, ele sai levando na sua malinha um pouco mais de autoconhecimento, e isso faz parte da nossa proposta única de valor, fazer o bem que vai além de nós mesmos, né? E isso não se refere somente ao medicamento, se refere a todas as ações, inclusive ao processo seletivo e ao período de experiência. E quando ele vai buscar outro emprego, ele leva com ele essa experiência vivida aqui, essa experiência de se conhecer um pouquinho mais, uma sementinha a mais, que vai auxiliá-lo na busca desse outro local onde ele possa se encaixar melhor, tendo conhecimento desse algo mais. Aí nós fazemos alguns questionários durante os primeiros 30 dias, depois nos próximos 30 dias, questionários que vão se referir à parte de sinergia com a equipe, à parte de entendimento do branding, à parte de compromisso com o paciente.
o quanto emocionalmente, em 35, 40, 45 dias, às vezes 60 dias, ele está compreendendo que o trabalho dele, ele tem que estar diretamente ligado a um compromisso com o paciente, um compromisso com os seres humanos para quem ele está produzindo, fazendo, manufaturando com as mãos dele aquele medicamento, aquele cosmético, aquele cosmecêutico, aquele nutracêutico, seja lá qual processo ele esteja inserido, ou até mesmo falando com o paciente, orientando, independente do processo que ele esteja inserido. Através de alguns questionários nós vamos avaliando isso e também através da observação ali no dia a dia, claro, né? Mas como é muito subjetivo e fica dependente às vezes da dificuldade de cada líder, então nós temos que ter outras ferramentas que nos auxiliem nesse processo também. Outras ferramentas que nós não fiquemos apenas dependente daquele líder ou daquele funcionário mais próximo. Nós também pedimos ajuda muitas vezes aos funcionários do processo, aqueles mais velhos, que nos ajudem a observar cada passo, cada ação desse funcionário que está ali acabando de adentrar no processo. Mas e naquele outro caso, né? Naquele caso quando o funcionário ele está indo super bem, só que a produtividade está lá embaixo. Como fica nesse caso? Nesse outro caso, nós vamos dispensar ou alterar a rota. Nesse caso, eu sugiro, depois do primeiro período de experiência, depois dos primeiros 45 dias, refazer o teste do perfil comportamental, reavaliar, verificar se realmente ele está enquadrado no processo adequado, revisitar, analisar as dificuldades encontradas e, de repente, reposicioná-lo em outra área, ou, de repente, fazer uma análise SWOT, fazer uma análise dos seus pontos fortes, pontos fracos e tentar rever, ver em qual local ele pode realmente se encontrar, se encaixar melhor. Então você vai refazer o perfil comportamental, vai verificar se é o caso de mudar de processo, verificar se você tem essa vaga que se encaixa nesse novo momento situacional do perfil que ele se encontra, ou analisar lá no análise SWOT os pontos fortes, pontos fracos, verificar se você tem essa vaga, ou dependendo do que foi avaliado nessa nova análise, uma nova oferta de atividade dentro do mesmo processo. Mas atenção, muita atenção, tudo isso deve ser discutido com o funcionário no feedback. Você deve discutir que ele não está indo bem na produtividade e que você está fazendo análise SWOT, um novo teste de perfil, para ofertar uma nova oportunidade a ele. Não faça isso com ele alijado do processo, tá? Eles têm que estar cientes do que está acontecendo e que ele está recebendo uma nova oportunidade. É assim a maneira como nós analisamos. Agradeço muito a atenção de vocês, espero que o conteúdo tenha feito sentido. Deixe aqui nos comentários, clique no sininho para receber o alerta dos nossos próximos vídeos, se inscreva no canal e espalhe aí para a turma que o nosso conteúdo, se ele fizer sentido, pode fazer sentido para muitos outros colegas magistrais.